Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos. Recebi uma pergunta em um dos vídeos aqui do canal em que um amigo ele perguntou: tenho 5 mil reais, como faço para investir nesse cenário de queda da Bolsa de Valores? É verdade. O nosso Bovespa, somente em 2020, já caiu mais de 40%. Temos um cenário um pouco avesso, um pouco adverso aos investidores. A renda variável no mundo todo está sofrendo muito. Os mercados globais estão em queda, o mercado financeiro brasileiro também não fica atrás. Então temos um momento de tensão, um momento de crise por motivo de fechamento de fronteiras, por causa do coronavírus, as economias estão parando. E todo esse cenário adverso, o investidor ele fica com receio, ele fica com medo de investir, tá? Então, como eu faço para investir nesse cenário? Importante dizer que com a queda da renda variável, apareceram muitas empresas que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Também, os seus dividend yield aumentaram muito. O que quer dizer? Que os seus dividendos, se a capacidade da empresa de obter receita e lucro e geração de caixa não forem muito alterados em decorrência da crise, os seus dividend yield se manterão na casa dos 2 dígitos. Então, muitas oportunidades estão aparecendo. E como investir nesse cenário? Será que eu tenho que ter medo ou será que é a hora de comprar ações? Tá? Pessoal, muito importante, antes de mais nada, vou fazer um disclaimer. Aqui no canal não faço recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, tem que deixar bem claro. Empregar renda variável, comprar renda variável envolve risco, temos que ter muita cautela. E outro ponto muito importante, só coloque na Bolsa de Valores o dinheiro que você não vai usar nos próximos anos. Então, renda variável é investimento de longo prazo. Quem acompanha o canal aqui sabe que sempre as nossas estratégias de investimento, quando envolve renda variável, ações, fundos imobiliários, nós sempre fazemos nossos aportes pensando no longo prazo. Imagina o investidor que colocou seu dinheiro na Bolsa de Valores e viu essa queda toda. O que ele faz agora? Se ele precisar desse dinheiro no curto prazo, o que ele vai fazer? Ele está pego, Então, só coloca o dinheiro na Bolsa de Valores que você não vai usar pelo menos nos próximos 6, 7 anos, tá? Então, sempre invista em Bolsa de Valores para o longo prazo. Dito isso, vamos falar como alocar esses 5 mil reais. Se o investidor ele já tem uma carteira montada, o ideal é que ele pegue esse dinheiro e ele vai fazer os aportes naquelas empresas que ficaram mais para trás, ou seja, aquelas que caíram mais do seu portfólio, e ele vai fazer o aporte desse dinheiro, ok? E caso tenha alguma empresa que ele está estudando, que ele vem acompanhando, que seus múltiplos sempre foram altos, pode ser que seja o momento de ele fazer o aporte, ok? Então, essa é uma possibilidade. Entretanto, eu não faria esse aporte de uma vez, então ele não vai alocar os 5 mil reais numa paulada só. Eu dividiria em pelo menos 5 vezes, então eu dividiria 5 mil reais em 5 vezes e aportaria R$1.000 por mês. Isso que eu faria. Isso ele vai diluir o risco do investidor. Por quê? Porque nós temos uma incapacidade de prever o que vai acontecer com o mercado. Eu não sei se vai continuar caindo, se vai cair até os 40, os 50 mil pontos o Ibovespa. Não sei até onde vai essa situação, então por não saber, eu dividiria esses 5 mil reais em 5 vezes, e aportaria com calma todos os meses. Assim o investidor ele vai colocar o seu dinheiro em diversos patamares. Se continuar caindo, ele tem dinheiro para continuar investindo, e se subir, maravilha, ele já está dentro com uma parcela do seu capital. Eu faria dessa forma para diluir o risco, tá? Agora vamos imaginar um investidor que ele não entrou na Bolsa de Valores ainda e ele tem esses 5 mil reais. Como alocar? Primeiramente, o investidor que vai entrar na Bolsa de Valores ele tem que ter uma reserva de emergência, tá? Então se ele tem um dinheiro lá em renda fixa, caso ele precise no curto prazo para uma emergência.
Tendo a reserva de emergência dele, ele vai colocar o dinheiro que ele não vai usar no curto prazo, certo? Como eu falei no começo do vídeo. Pegou os 5 mil reais, o que eu faria com esses 5 mil reais para o investidor que está entrando agora? Com certeza eu compraria ações. Tá? Com certeza eu investiria em ações e fundos imobiliários. Tá? Então eu vou fazer um desenho de uma carteira investindo esses 5 mil reais. Então a mesma cautela que o investidor que ele vai aportar em parcelas, eu faria com o investidor inicial. Eu dividiria esses 5 mil reais em 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes e entraria aos poucos no mercado. Então o importante na renda variável não é loucura. Tá? A gente não pode vir e alocar todo o seu recurso de uma vez, porque eu não sei para onde vai o mercado. No curto prazo, ele é totalmente imprevisível. Quem falar para vocês que sabe onde vai o mercado, não sabe onde vai. Então eu não sei se vai continuar caindo, se vai voltar a subir. Dito isso, eu vou fazer parcelado esse investimento. Então eu investindo e me tornando sócio de boas empresas, boas pagadoras de dividendos, eu vou ser remunerado no longo prazo e esses investimentos tendem o investidor ele ter sucesso. Isso depende de paciência, disciplina ao longo do tempo. Então é um processo. Tá? Então é um processo que ele vai buscar ter uma renda passiva no futuro. Então, como eu desenharia a carteira? Eu colocaria 5 ações. Então eu dividiria esse aporte de R$1.000, eu dividi os 5 mil reais em 5 vezes. E o meu primeiro aporte, eu compraria 5 ações. Tá? Pegaria as ações, e quais ações eu investiria? Eu investiria em ações quality, ações de qualidade, e ações boas pagadoras de dividendos. O porquê? E eu vou provar para vocês. Agora na tela, eu vou deixar aqui, eu vou mostrar uma empresa que paga dividendo, que tem um setor perene, um setor blindado, que já se provou nas últimas crises, remunerando o seu acionista, tendo os resultados. E eu vou mostrar uma outra empresa que está no setor de commodity, um setor siderúrgico. A gente vai ver a diferença dessas empresas. Então, eu investindo em empresas quality, de setores blindados, setores perenes que entregam resultado, o que acontece? Vai tender dessa empresa se recuperar mais rápido que as demais. Então, eu vou mostrar. Então, vamos, por exemplo, aqui, ITSA4, a Itaúsa, ações preferenciais do Itaúsa. Lá em 2008, essa empresa, ela teve teve uma queda acentuada do mercado, ela teve um fundo e ela se recuperou aqui, a gente pode perceber que ela voltou para os patamares de preço dela em 6 meses. Então 6 meses ela já tinha se recuperado após a crise. Então as empresas de dividendos elas tendem a cair menos e se cai elas se recuperam mais rápido. Por quê? Porque os investidores buscam essas empresas como um refúgio do seu capital e assim elas acabam se recuperando antes. Então eu faria aportes em empresas de setores que pagam bons dividendos, setores perenes, setores blindados. Então seria isso. Vou mostrar também um aqui para efeito de comparação. Uma empresa diferente no setor de commodity, GGBR, Gerdau. Ela teve um pico aqui em 2008, pegou uma crise aqui para a gente ver o que acontece, e ela caiu seus preços lá para baixo, ela fez um fundo. E após um ano e meio, 2 anos depois, a empresa ela não retornou para os patamares de preço que ela tinha. Isso aconteceu com o Gerdau, isso aconteceu com Petrobras em 2008, com a Vale. A Vale demorou muito tempo, demorou quase 10 anos para retornar aos patamares de preço que ela tinha antes de 2008. Então, são empresas de commodities, setores cíclicos, elas demoram mais para retornar. Então, o que eu faria nesse momento? Eu compraria pelo menos aí 5 empresas do setor, setores perenes, e eu diversificar entre os setores blindados. Eu vou mostrar aqui quais são as empresas, quais são os setores. E assim, a minha carteira ela estaria buscando dividendos, porque eu ia ser remunerado durante o período. E se esse mercado ele continuar em baixa, ele continuar na casa dos 40 mil pontos, 50, 60 mil pontos, eu vou continuar comprando, eu vou continuar fazendo aportes e assim
eu vou buscar obter renda, né? E lá na frente teremos uma renda passiva e a nossa tão almejada liberdade financeira. Então, estou falando bastante aqui para a gente entender o conceito, mas quais seriam os ativos? Eu anotei aqui os ativos que a gente colocaria em carteira. Desses R$1.000 que eu faria o primeiro aporte, eu ia dividir em 5 partes. Dividido o 1.000 por 5, R$200. Eu ia aportar R$200 em cada uma dessas empresas. A primeira empresa, a própria Itaúsa, ITSA 4, R$200. A outra parte eu faria em Sanepar, ações preferenciais da Sanepar, SAPRE 4, que é do setor de saneamento, tá? É um setor perene, que muito bom para investir, um setor aí que pode sofrer menos nessa crise. Terceira empresa, ENBR 3, Energias Brasil, setor de energia elétrica, uma empresa que trabalha na geração, transmissão e distribuição, né? Tá migrando bastante para o setor de transmissão, que é o filé do setor elétrico. Tá? Então, um setor perene também, o setor elétrico um ótimo setor que paga uns bons dividendos, setores perenes. Quarta empresa, BB Seguridade, BBSE 3, uma empresa que tem seu dividend yield na casa dos 10, 15%, vai puxar o yield da nossa carteira para cima, uma empresa do ramo de seguros, a BB Seguridade, tá? Então, uma empresa do Banco do Brasil e é uma empresa que tem uma ótima oportunidade para a gente ter um yield. E a quinta e última empresa, Fleury 3, uma empresa que caiu bastante no mercado, é uma empresa do setor de saúde, que a gente aproveitaria agora seus preços para poder entrar. Então o investidor que está entrando agora, que ele fizer esse aporte, ele vai separar o restante do capital dele e mês a mês ele vai aportando nessas mesmas empresas. Ok? E se aparecer uma outra empresa que caia bastante, que tem um yield interessante, é de um setor que nos interessa também, a gente vai fazer o aporte. E o yield médio, né? O dividend yield, a capacidade de dividendos que a gente vai ter nessa carteira, vai girar entre 7% e 8%. Então é um yield muito bom. Então, pessoal, nesse momento de crise, qual que é a estratégia? É concentrar em empresas que pagam dividendos, assim nós estamos comprando renda, nós estamos fazendo geração de renda para o futuro. Então estamos investindo em empresas que pagam dividendos e aumentando nossa capacidade de renda. Isso vai fazer com que nós nos aposentamos aí lá na frente, daqui 15, 20, 25 anos, a gente tenha o poder de aposentar antes. Por quê? Porque a gente está aumentando a nossa renda, a gente vai chegar numa renda passiva interessante. Então esses momentos de crise pode ocorrer muitas oportunidades. Enquanto todo mundo está com medo, nós investidores nesse momento tem que ter coragem. E quando todo mundo está corajoso, todo mundo lá no topo lá tiver com vontade, a gente está um pouquinho com o pé atrás, montando a sua reserva de emergência, e assim funciona a Bolsa de Valores. Quando todo mundo agora está com medo, a gente está fazendo os nossos aportes, continua fazendo ótimos negócios. Pessoal, esse foi o escopo aqui do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de você deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se chegou agora, dê um apoio para continuarmos no nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, relembrando que não foi uma recomendação de compra, eu não posso recomendar compra, tomem muita cautela, mas não podemos ficar inertes, tem muitas oportunidades aparecendo, tá? Fiquem com Deus, sucesso a todos nos investimentos, até uma próxima.